Estou chegando mais uma vez com uma palavra poderosa da parte de Deus. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, do Evangelho Genuíno. E todos os dias, à meio-dia, eu estou pregando uma palavra concernente à palavra de Deus. E hoje nós estaremos pregando uma palavra aqui no Facebook e também para os amados do canal do YouTube, o Evangelho da Graça. E estarei também ministrando esta palavra. E o assunto que nós vamos tratar hoje é: o arrebatamento já aconteceu. Para muitos podem ser polêmico, mas para muitos é um despertamento e abrir a sua mente para que você possa entender sobre esses mistérios, tá bom? Então, estaremos fazendo uso da palavra de Deus em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 29, para a nossa meditação da palavra em todos os dias. Eu estou aqui no Facebook ao meio-dia, todos os dias ao meio-dia estou no Facebook. E para os amados irmãos do canal do YouTube, também eu estarei postando todas as mensagens no canal do YouTube. O canal é Evangelho da Graça, tá bom? Então vamos nós ler a palavra de Deus para que eu possa ministrar hoje sobre vocês. Sejam bem-vindos todos que estão vindo aí para a live. Camila Bezerra, Helenildo Santos, José Josivaldo, Cássia Moura, Matiele Silva, deixa eu ver mais alguns amigos aqui para me poder dar uma boa tarde e graça e paz, né? Os que vão entrando aqui, o que eu puder, eu vou dando um dia para você, uma graça e paz, um melhor dia. Mas eu vou agora ministrar a palavra de Deus. Zoraide Marques, bem-vinda, minha querida amiga, irmã em Cristo Jesus, né? Então vamos fazer uso da palavra de Deus. Hoje o tema é: o arrebatamento já aconteceu, tá bom? Esse arrebatamento que vocês esperam, tá bom? Esse arrebatamento que eu também esperava, ele já aconteceu. Então, para não ficar nas minhas palavras, eu quero também ler a palavra de Deus para que você tenha um entendimento melhor. Meu irmão também entrou aí, José Erlino, melhor dizendo, foi a Jane, né? A Jane Souza, minha cunhada, também entrou. Sejam bem-vindos todos para ouvir a ministração da palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo de número 29, diz assim, melhor dizendo, 29 não, 27. Mateus 24 e 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, aí ajuntarão os arbustos. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvem dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará o seu anjo com grande canglor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, meus queridos, o assunto hoje para muitos é polêmico, mas para quem já entende da graça de Deus e para quem já entende sobre o arrebatamento que aconteceu, não tem nada de polêmicos, é apenas um assunto para a memorização e para a glorificação do nome do Senhor na terra, para aqueles que já têm a sua mente ativada. A minha oração todos os dias é para que Deus ative a sua mente, abra os olhos do seu entendimento para você conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Quando nós falamos sobre arrebatamento da igreja, nós temos que enfatizar que os que ainda não acreditam no arrebatamento da igreja, os que acreditam ainda no arrebatamento da igreja, muito bom, meu irmão Elias Paulo, seja bem-vindo, graça e paz. Muitos que acreditam ainda no arrebatamento da igreja,
precisa entender sobre esses assuntos, precisam ter uma curiosidade, esmiuçar bem a palavra de Deus, para que possa entender sobre esse assunto, para não entrar em contradição, não chamar o Barba Negra, que é o Chagas Bezerra, de herege, de mentiroso, de falso profeta ou enganador, ou até mesmo estão me chamando hoje de falso profeta, ou mesmo de anticristo. Tem muitos aí que estão me chamando de anticristo. Então, o que acontece? O que nós estamos falando para você, ensinando a palavra de Deus, tudo tem base bíblica. Nós não estamos estudando livros da carochinha, nós não estamos contando história dos três grandes estudiosos que foram da Grécia, Sócrates, gregos, né? Sócrates, Aristóteles e Platão. Nós não estamos contando a história deles. Nós não estamos contando a história também dos pais da igreja no ano 60, melhor dizendo, no ano 120 a mais. Nós não estamos contando de Domiciliano, Gregório Grande, Gregório I, segundo, terceiro, quarto, não. Nós não estamos pregando uma tese de Calvino, de João Calvino, de Martinho Lutério, não. Nós estamos pregando a palavra de Deus falada por Jesus em sua carne na terra. Então nós vamos fazer uso da palavra de Deus, como estamos usando todo dia, o sermão profético, a destruição do templo. Então é exatamente aonde surge toda a história do arrebatamento da igreja, aonde surge a grande tribulação, a batalha do Armagedon, a morte dos profetas, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, o julgamento de Israel, a destruição do templo de Jerusalém. Então juntam todos esses eventos que aconteceu exatamente aqui no capítulo de número 24 e o restante dos livros da Bíblia Sagrada. Sabemos muito bem que o Evangelho é pregado, e muitos dizem que os quatro primeiros livros da Bíblia Sagrada, que chama de Novo Testamento, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles chamam de Evangelho, só que na realidade não é Evangelho, são históricos, livros históricos chamados de sinótico. O próprio Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz que para um atestador, melhor, para um testamento ser atestado, precisa que seu atestador esteja morrido. E enquanto isso, o atestador ainda estava vivo. Quem era o atestador? Jesus. Então, se o atestador ainda estava vivo, contando a sua história, então não é testamento, ele é sinótico, são livros sinóticos. Então, queridos, nós vamos caminhar dentro da Bíblia. Provavelmente hoje eu vou levar 1 hora ou mais ministrando essa palavra, porque hoje o assunto é bem restrito, o assunto hoje é bem polêmico, o assunto hoje é de mexer mesmo com o sistema. Então, vamos começar aqui em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 1, que diz assim: tendo Jesus saído do templo, vamos entender, templo significa um templo que era feito entre 4 paredes, graça e paz para todos que estão chegando. Tendo Jesus saído do templo, e aí-se deles os seus discípulos, iam-se deles os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Iam os seus discípulos a Jesus para mostrar a construção do templo. Se você quiser acompanhar comigo na Bíblia, abre Mateus capítulo 24, que é o livro que eu estou lendo agora. Versículo de número 2. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui no templo, em Jerusalém, pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí Jesus continua, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas,
E que sinais há de haver na tua vinda, da consumação dos séculos? Da consumação do século. Que século? O século primeiro em que Jesus estava vivendo. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha, vocês vão ter que ver que ninguém possa enganar vocês. Por quê? Virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E certamente ouvirei falar de guerra, de rumores de guerra. Vedes, não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 6 que eu estou, versículo 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Então o que acontece? Já aconteceu essas coisas? Já, mas o interessante é que hoje nós estamos vivendo no século 21, e nós estamos vivendo agora uma pandemia chamada de uma desgraça de coronavírus, Covid-19. Esse coronavírus tem assustado muito a igreja, tem assustado muitos cristãos, tem assustado muitas pessoas. E tem muitos dizendo que esse Covid-19 ou esse coronavírus é exatamente a volta de Jesus. Que Jesus está voltando, que essa praga que está acontecendo hoje é a praga que está escrito no livro de Apocalipse. E nós afirmamos para você que não tem nada a ver. Porque todas essas coisas que Jesus estava falando ainda na sua carne já tinha acontecido. Essas tribulações, essas lutas, tudo já tinha acontecido. Vamos continuar aqui no versículo de número 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O que estava acontecendo, o que ia acontecer ainda naquele tempo. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, qual é o tempo? No tempo da grande tribulação, muitos hão de se escandalizares, traíres e odiares uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Não é o Chagas que é o falso profeta, era naquele tempo, naquele século primeiro. E o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aí muitos dizem assim, olha, se você perseverar, na realidade hoje a pregação de muitas igrejas é, se você, irmão, perseverar até o fim, você vai ser salvo. Na realidade, Jesus estava falando aqui para quem? Para os seus discípulos, o sermão do monte. Então ele estava falando para os seus discípulos, se vocês passar por todas essas lutas, todas essas tribulações que virão, e se vocês permanecer firme até o final, vocês vão ser salvos. Vão ser salvos de quê? Da grande tribulação que estava acontecendo, ou melhor dizendo, que ia acontecer lá em Jerusalém, em Israel. Então aquele que permanecer até o fim será salvo. Versículo de número 15. Quando, pois, verdes o abominável das desolações, quem falou o profeta Daniel, no lugar santo que quem lê entendam. Quando vier o abominável das desolações, quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse abominável que sentou no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos. Então os que estiverem na Judeia fugirão para os montes. Então os que estiverem em Fortaleza, os que estiverem no Ceará, os que estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, não. É os que estiverem na Judeia fugirão para os montes. E quem estiver sobre o eirado, não desça e não tira de casa alguma coisa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. 19. E ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentam naquele dia. Por que ele falou esses ai? Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam. Mais, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem num sábado. Qual era o dia dos judeus?
Era o dia do gentio? Era dia nosso? Não, ele estava falando com os judeus. Ai das grávidas, porque com certeza ia ter muitas mulheres grávidas naquele grande dia, o grande dia da tribulação. Tomara que esse grande dia não aconteça à noite, nem no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque os sábados os judeus não trabalhavam, era o dia que eles reservavam para Deus, que até hoje tem igrejas ainda que adotaram o sábado, que ainda tem, que dizem que o sábado é o dia do Senhor. Na realidade, para os judeus é o dia do Senhor, o dia de sábado, mas para nós gentios não. O dia do Senhor, dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e aí vai. Todos os dias para nós é o dia do Senhor. Para nós gentios não tem dia de sábado. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grandes tribulações. Qual é o tempo? Esse tempo que Jesus estava falando. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nesse tempo, porque nesse tempo haverá grandes tribulações, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou esta palavra é mentirosa, ou Jesus é mentiroso, ou eu sou mentiroso, ou essa palavra não vale. Porque as pessoas dizem que hoje o Covid-19, o coronavírus que está acontecendo é a volta de Jesus. Então essa palavra não é válida, porque ele disse, desse não vai mais acontecer isso. Não haverá jamais essas coisas que estão acontecendo agora. Então o que acontece? Todas as coisas que aconteceram ou que acontecem hoje não é mais a vinda de Jesus, não é mais a volta de Cristo para buscar sua igreja, porque ele já voltou no ano 70. Como que você pode dizer que Jesus já voltou no ano 70? Vamos caminhar um pouquinho para você entender sobre esses mistérios. Versículo de número 22. Não tiveste aquele dia, não tiveste aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem eram os escolhidos? Os escolhidos era o povo que Jesus escolheu na sua morte lá na cruz do Calvário. Ele separou um povo para ele. Então, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou eis-lo ali, não acreditais, porque surgirão falsos cristos e profetizarão e operarão grandes sinais e prodígio para enganar. Se possível, os próprios eleitos serão enganados. Versículo 25. Vede que vos tenho dito, porquanto se vós dizeres, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis-lo no interior da sua casa, não acreditai, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os arbustos. Então, ninguém sabia o que ia acontecer, ou sabia. Por que eu fiz questão de ler todo esse texto para você entender? Todos os discípulos que Jesus estava falando para eles, porque isso aqui Jesus está falando por discípulo. Todos os discípulos sabiam muito bem quando era a vinda de Jesus. Por quê? Porque se eles ouvissem falar de rumores de guerra, eles ouviram. Se houvesse fome, eles viram. Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Se por acaso as estrelas do céu caíssem, o sol escurecesse e a lua, então com certeza era a vinda do Filho do Homem. Bom, irmão, naquele tempo as estrelas do céu caíram, o sol escureceu, a lua
Perdeu o seu brilho? Perdeu sim. Toda essa eventualidade aconteceu. Só que não adianta você levar uma coisa literal. A lua, o sol e as estrelas não era literal. Lembra daquele sonho de José? Quando José chegou para o seu pai e contou para os seus irmãos: pai, eu tive um sonho que o meu feixe se colocava em pé e o feixe dos meus irmãos se colocava inclinado para o meu. Depois ele disse: eu tive um outro sonho. No outro sonho eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E aí automaticamente os seus irmãos, seu pai e sua mãe entenderam a revelação. Qual era a revelação? Que o seu pai, sua mãe, o seu pai era o sol, sua mãe a lua, seus irmãos as estrelas, iam se inclinar para José. Então, quando a palavra fala sobre estrela, sobre sol, sobre lua, está falando sobre autoridades. Então, aconteceu que naquele dia o sol escureceu, a lua escureceu, perdeu seu brilho e as estrelas caíram. E é uma linguagem figurativa. E aí aconteceu que tudo aquilo precisava acontecer para que os discípulos entendessem sobre a vinda de Jesus. Versículo 29 que diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Quem eram as estrelas aqui? As estrelas aqui provavelmente seriam o discípulo, que seriam mortos, cairia do firmamento. O sol, quem era o sol aqui? Que ia escurecer? Israel, a cidade santa. E a lua, quem era a lua aqui que ia perder o seu brilho? A igreja. A igreja ia perder o seu brilho. Então, o que acontece? Tudo isso aconteceu, tudo isso precisou acontecer para que o reino de Deus fosse vir sobre a terra, para que Jesus viesse sobre as nuvens. Bem-vindos. Então, quando se fala a respeito disso, as pessoas não entendem. Hoje é pregado um evangelho que as pessoas não entendem. É pregado um evangelho que as pessoas só se preocupam com óleo, só se preocupam com azeite, só se preocupam com fita, só se preocupam com manjares, só se preocupam com dinheiro, só se preocupam em dizer que Jesus está voltando, mas não sabem anunciar essa vinda de Jesus, como que ele está voltando hoje. Jesus já voltou, a igreja já foi arrebatada. Jesus já voltou para o arrebatamento. Olha o que diz aqui sobre as nuvens. O que significa a palavra sobre as nuvens? Versículo de número 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e muita glória. Por que Jesus sempre falou em parábolas e linguagem figurativa? Isso aqui é uma linguagem figurativa. Não vai me dizer que isso aqui é uma coisa literal, não. Que Jesus, ele ia vir sobre as nuvens de novo. Ele morreu e ele ia voltar sobre as nuvens. Não, é uma linguagem figurativa. Já imaginou, se Jesus morreu e subiu ao céu, e se ele voltasse de novo em carne, não seria Jesus, porque ele tinha encarnado. Então nós não acreditamos em reencarnação. Os judeus também não acreditavam em reencarnação. Então ele estava dizendo, então quando ele falou que ele viria sobre as nuvens, estava falando em juízo. A palavra, o significado da palavra vir sobre as nuvens ou viria sobre as nuvens significava que Jesus, ele viria em juízo para Israel. Ele viria em juízo para julgar as nações, para julgar Israel. Então é exatamente o que ele estava dizendo. Vir sobre as nuvens significa juízo. Quem foi que viu essa vinda de Jesus? Vamos continuar aqui e vamos para o versículo de número
33 e 34 para que nós possamos entender. Eu creio que você está entendendo. Então quem está entendendo aí, diga Abba Pai. Versículo 33. Assim também vós. Oi? Está me acompanhando aí? Olha o que é que está escrito aqui. Assim também vós. Vós quem? Vosso discípulo. Ele está falando com o discípulo. Quando vês... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando vês todas estas coisas, que todas essas coisas, o que ele está falando? Sabeis que está próximo a porta. Está próximo significa o quê? Já era o tempo? Ou próximo significa 2020, no século 21? Estava próximo. Próximo significa próximo. Eu estou próximo desse celular. Eu estou próximo dessa câmera. Eu estou próximo dessas paredes que estão aqui. Então, está próximo. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Opa! Ô professor da escola dominical, professor de teologia, professor, pastor e bacharelado em teologia, irmãos que estudam a exegese e a hermenêutica, pregadores que pregam por dinheiro. Vem para cá, presta atenção o que é que diz o versículo de número 34. Vem cá, pregadores. Versículo de número 34. Então, em verdade vos digo que não passará esta geração. Ele estava falando da geração que ele estava vivendo, geração do século 21. Quanto é que se durou a geração, queridos? 70 anos, o máximo 75 anos, o máximo 75 anos, que era exatamente a geração que ele vivia. Hoje acontece a mesma coisa. As gerações que o máximo que dura é 70 a 75 anos. É muito difícil você ver hoje alguém com 100, com cento e poucos anos. E hoje, para isso acontecer, é histórico. As pessoas não duram mais do que 100 anos. O máximo é 70 a 75 anos. Então ele estava falando: em verdade vos digo que não passará esta geração. Os irmãos que perguntaram para mim se Jesus já tinha voltado, os irmãos que estavam perguntando para mim que tudo tinha se cumprido na cruz. Vamos lá, acompanhe a Bíblia comigo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem é que estava falando isso aqui? Jesus. Então, se Jesus ainda vai voltar para buscar a sua igreja, então se Jesus ainda vai fazer esse tal arrebatamento que a igreja espera hoje, então Jesus estava mentindo. Então Jesus é um mentiroso, porque ele está falando esta geração, queridos. Ele não está falando a geração do século 21. Quantas gerações já se passou de Jesus até aqui? 20 gerações, foi isso? Foi? É isso mesmo, 20 gerações? Contando se fosse pelo menos de 100 a 100 anos. Nós já passamos 20 séculos. 20 séculos, então passou várias gerações. E como é que você diz que o arrebatamento da igreja ainda vai acontecer? Como é que você diz que Jesus ainda vai voltar? Ele está falando esta geração. Ele não está falando de outra geração, ele falou esta geração. Linguagem figurativa, que ele falava sobre a questão da nuvem, ou para que o povo entendesse. Vamos também sair um pouquinho de Mateus para que você possa entender. 2 Samuel 22:8. Vamos ver o que é que diz aqui em 2 Samuel 22:8, para não ficar somente Mateus, você dizer, olha, no Antigo Testamento não se fala sobre isso, certo? Para você depois não ficar dizendo, Chaga, tu estava mentindo, cara. Tu é um herege, tu é um mentiroso, eu não acredito em você. Então, não precisa você acreditar em mim. Acreditem na palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 8. Vamos ver o que é que diz aqui. 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 8. Eu acho que é isso.
Então a terra se abalou e tremeu e vacilou também, e os fundamentos dos céus se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça. Entendeu? Já pegou aí? Das suas narinas saiu fumaça. Deus é corpo, Deus é espírito. Se Deus é espírito, como é que vai sair fumaça das narinas dele? Linguagem figurativa. E da sua boca fogo devorador. Deus tem boca? Para sair um fogo devorador? Linguagem figurativa. Dele saiu cavões em chama debaixo dos céus, e desceu, e teve sobre os pés tensa escuridão. Quando Deus estava se revelando para o profeta Samuel, ele estava falando em linguagem figurativa. Então, em quase toda a Bíblia, Jesus falou em linguagem figurativa para que o povo de Israel entendesse o que ele estava falando. Não adianta você, teólogo, professores de escola dominical, professores de exegese, hermenêutica, bacharelado em teologia, não adianta tanto estudo se você não respeitar as ordens da Bíblia, se você não respeitar o que Jesus estava falando para o seu povo. Não adianta tanto estudo. Olha o que é que diz em Salmo 97, versículo 2. Salmo 97, versículo de número 2. Nuvens e escuridões o rodeava, justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, quando Jesus falava que ele viria sobre as nuvens, ele não estava falando que ele vai vir em corpo, ele estava falando que vinha como juiz, vinha em juízo para julgar Israel e as nações. Esta linguagem é uma linguagem figurativa. Vinho significa juízo, poder de Deus. Será que Jesus, ele deu testemunho falso da sua volta? Será que ele era um falso profeta ou mentiroso? Vamos ver. Porque na realidade vocês pregam ainda que Jesus vai voltar, não é isso? E eu estou lendo a Bíblia dizendo que Jesus já voltou. Versículo Mateus capítulo de número 26, versículo 59. Olha o que é que diz aqui. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 59. É bom que você acompanhe comigo para você não dizer que eu sou um mentiroso, um herege, mentiroso, falso profeta e me chamar até de anticristo ou até mesmo da besta. Olha o que é que diz aqui, ó. Versículo de número 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, quem era que estava aqui? Os principais dos sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenar à morte na hora do julgamento de Jesus. E não acharam, apesar de se teres apresentado muitos testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmações só, ou melhor dizendo, dois afirmando. Versículo 61. Ele disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles não entendiam sobre isso, porque ele estava falando dele mesmo. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este dispõe contra ti? Aí Jesus responde, versículo de número 63. Jesus, porém, guardou em silêncio, melhor dizendo, ele ficou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Agora Jesus responde, 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, versículo 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora blasfema. Que vos parece responder a ele e é réu de morte. Jesus estava falando para quem aqui? Para os sumos sacerdotes. O sumo sacerdote, esse sumo sacerdote que Jesus estava diante do sinédrio, ele vive até hoje? Esses sumos sacerdotes ainda estão vivos? Aqui em Fortaleza não está, não. Então, meu querido, se o sumo sacerdote não está vivo, e se Jesus falou que eles mesmo veriam o Filho do Homem vindo sobre nuvens, então, se eles não estão mortos, Jesus já voltou. Melhor dizendo, se eles não estão vivos, Jesus já voltou. Então, o que acontece? Por que vocês, mentirosos, falsos profetas, falsos pregadores, dizem que Jesus ainda vai voltar? Por que vocês vivem enganando as pessoas? Por que vocês vivem iludindo a mente das pessoas nessa falsa esperança que Jesus ainda vai voltar? Se o próprio Jesus falou que ele veria sobre as nuvens quando aqueles sumos sacerdotes veriam a ele voltando. E por que vocês estão pregando um falso arrebatamento, um falso Cristo, que ele ainda vai voltar? É isso que me deixa indignado. É isso que me faz ouvir nas redes sociais, pregar um evangelho, porque vocês não têm coragem de me colocar em cima do altar de vocês para pregar esta palavra. Porque vocês não têm coragem de me convidar para ir pregar numa igreja com 500, com 1000 ou com 5.000 membros. Porque sabe, se eu falar ou se eu pregar esta palavra na sua igreja, muitos cristãos que estão dentro da igreja sendo enganados, a sua mente vai ser ativada, os seus olhos vão ser abertos e eles vão deixar de comer pão com suco na sua igreja, vão deixar de pagar dízimo, vão deixar de subir monte e descer monte, eles vão servir a um Cristo vivo e vão reinar em vida. Vão esquecer essa falsa esperança que hoje vocês pregam, que existe um arrebatamento e tudo isso. É por isso que vocês não têm coragem de me convidar para pregar na igreja de vocês. Eu duvido que vocês que são aí do ministério grande me convidem para pregar na igreja de vocês. Eu duvido. Porque se eu for pregar na igreja de vocês, vou tirar as 3 ferramentas principais da igreja de vocês. Eu vou tirar o diabo de dentro da igreja, vou tirar o dízimo de dentro da igreja e vou tirar o falso inferno de dentro da igreja. Se eu chegar a pregar lá, eu ainda vou tirar mais uma ferramenta, a Santa Ceia. Aí pronto, meu filho. Com certeza a sua igreja irá abrir os olhos, a mente vai ser ativada e eles vão entender que vocês estão pregando mentira. Ou vocês entendem essa verdade e não pregam, ou vocês são falsos profetas. E dizem ainda que eu, Chagas Bezerra, sou falso profeta, sou falso Cristo. Eu estou mostrando para vocês dentro da Bíblia. Abra os seus olhos do entendimento, para que você possa compreender e poder pregar uma palavra verdadeira. Vamos ver o que diz aqui em Marcos capítulo 8, versículo de número 38. Marcos capítulo 8, versículo de número 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos 8, 38, olha o que diz aqui, ó. Porque qualquer que nesta geração, de novo, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em glória do seu Pai com os santos anjos. Versículo de número 1 do capítulo 9. Dizia-lhe ainda: em verdade vos afirmo
dos que aqui se encontra, alguns hão de maneira nenhuma passarão pela morte até que eu venha, tem chegado como o poder e o reino de Deus. Quem era esse que não ia passar pela morte até que ele vinha? João Batista, ou João, o que escreveu o Apocalipse. Será que João ainda está vivo lá na ilha de Pátmos? Será que João está dentro da Igreja Assembleia de Deus? Será que João está dentro da Igreja Mundial, dentro da Igreja Universal? Será que João está dentro da Igreja Católica? Será que João está dentro das igrejas que surgiram aí? Se ele tiver, me apresente, porque eu quero conhecer João, dar um abraço apertado nele, certo? Quero apertar e eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero registrar esse momento porque é glorioso demais ter um discípulo amado de Jesus que ainda está vivo sobre a terra. Me perdoe, meus amados irmãos, mas isso é uma piada. Me perdoe, mas isso é uma piada. Eu fui enganado por 12 anos. Pregando esse falso evangelho, essas falsas mentiras. E aí a minha mente foi ativada, os meus olhos abriram. Por isso que hoje eu não tenho medo, nem vergonha de pregar esse evangelho. Você pode me acusar, pode me apontar, mas contra a verdade você não pode ir contra ela. Porque eu estou falando a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Ah, irmão, mas é porque existe vários entendimentos da Bíblia. Tem pessoas que entendem do jeito, tem outros que entendem do outro. Você pode pegar a Bíblia e adaptar ela para o seu sistema. Você pode fazer... Não, querido, não existe várias formas de interpretação da Bíblia. Só existe duas. Quais são as duas formas de interpretação da Bíblia? Lei e graça. Lei e graça. A lei contra os fatos históricos, a graça contra os fatos reais. A graça é pela fé, a lei era por obras, todas as obras vinham da lei, ou a lei fazia seu julgamento, mas a lei foi destruída, a lei foi cumprida, Jesus cumpriu a lei lá na cruz, então não tem mais lei, tem graça. Então hoje nós vivemos pela fé e não mais por obra. Falando da morte de Pedro, quem foi que falou da morte de Pedro? Jesus. Olha como foi que Jesus falou da morte de Pedro. Aqui Jesus estava falando de João. João, tu não vai morrer. Agora falando sobre a morte de Pedro. Como Pedro ia morrer. Para que se cumprissem as sagradas escrituras. Como vocês dizem, né? Que a Bíblia é uma sagrada escritura. Então vamos lá. João capítulo de número 21. João capítulo de número 21, versículo de número 18. João 21, 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, fores velhos, estarás às mãos, e o outro te cingirá e te levantará para onde não queres. Estava falando da morte dele. Versículo 19. Disse ainda, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu o que também iam seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Estava falando de João, a qual na ceia se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é o traidor? Vindo, pois, Pedro, versículo 21, vindo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se és que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Não importa se João vai permanecer vivo, eu só quero que tu me siga. Me segue, esquece tudo isso e me segue. Então, se você me seguir, o que vai acontecer? Você vai entender tudo isso. Só que na realidade, Pedro,
ele foi morto, querido. A Bíblia não conta a história como Pedro foi morto, mas as histórias contam que Pedro foi morto, pregado numa cruz de cabeça para baixo. Dizem as histórias que quando Pedro foi pregado na cruz, ele disse: eu não quero morrer como meu Senhor morreu, de braços estirados e cabeça para cima. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Pegaram Pedro, crucificaram numa cruz, mas não foi como Cristo morreu. Quem levou ele à cruz? Não foi ele mesmo que foi à cruz. Por isso que Jesus estava dizendo: ó, quando tu era mais moço, tu cingia teus lombos, mas quando tu tiver mais velho, você vai para lugares que você não vai querer ir. Pedro, será que queria ir para a cruz? Não, ele queria ver a volta de Jesus. Só que Pedro não alcançou a volta de Jesus. João sim alcançou a volta de Jesus, mas Pedro não alcançou a volta de Jesus. Paulo tinha a esperança, Paulo também tinha a esperança, Paulo também tinha a esperança que ele ia ver Jesus voltando. O que diz aqui em 1 Tessalonicenses? Vamos lá, eu já estou quase terminando. José Josivaldo diz assim: para uma genuína interpretação bíblica, peraí, deixa eu ler. É preciso conhecer as três linguagens da Bíblia: alegórica, figurativa e literária. Por isso que eu estou falando em linguagem figurativa, por isso que eu estou falando em linguagem alegórica e estou falando em linguagem literária, certo? Para que as pessoas possam entender. Eu creio que você está entendendo. Vamos pregar a palavra de Deus, pois o povo, a irmã Fátima está dizendo assim: pois o povo está precisando mais de Deus. Olha o que é que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 14 ao 17. Olha o que é que diz. Paulo também tinha essa esperança, que ele ia ver Jesus voltando, e Paulo não viu. Olha o que é que diz aqui, 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vós declaro por palavra do Senhor, isto nós os vivos. Entendeu? Paulo também cria nessa esperança. Nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo também estava achando que ele ia ficar vivo até a vinda do Senhor. Para você, meu irmão, que está pregando que Jesus ainda vai voltar, Paulo ainda está vivo? Paulo continua vivo? Qual é a igreja que Paulo se congrega? Ou qual é a igreja que Paulo está pastoreando agora? Qual é a igreja que Paulo está escrevendo as cartas? Por favor, me apresente. Me apresente, por favor. Porque a Bíblia diz que Paulo foi morto. O próprio Paulo, ele mesmo estava dizendo que ele pensava que está vivo, mas a história diz que Nero cortou sua cabeça no ano 68. No ano 68, o imperador Nero cortou o seu pescoço. As últimas palavras de Paulo qual foi? Combati o bom combate, venci a carreira, mas guardei a fé. Morreu no ano 68. Paulo não está mais vivo, mas ele tinha essa esperança que quando Jesus voltasse, ele ia estar vivo também. Olha o que é que diz aqui o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a voz do arcanjo e a ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois 17, depois nós os vivos. Paulo cria ou não cria? Paulo cria também que ele ia estar vivo na volta de Jesus. Quando foi que Jesus voltou? No ano 70. No ano 70 Jesus voltou em corpo, em carne? Não. Ele voltou
em juízo, porque dizem que ele ia voltar nas nuvens. Olha o que é que diz, versículo de número 17: depois nós os vivos que ficamos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nuvens para os judeus significava juízo. Nuvens para os judeus significava justiça. Nuvens para os judeus significava que Deus, ele vinha com justiça sobre o seu povo. Não significa que Jesus ainda vai voltar para buscar a sua igreja. Ele já voltou. Está provado, comprovado dentro da Bíblia. Se você pregar a partir de hoje sobre que Jesus vai voltar, você é um mentiroso e não entendeu nada sobre a palavra de Deus que estarei pregando hoje. Estou lendo dentro da Bíblia, filho. Vamos lá. João na tribulação. João passou pela tribulação? Passou. João também passou na tribulação. Vamos ver se ele passou mesmo. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Apocalipse. Irmão, tu lê o Apocalipse? O Apocalipse não é o livro que vocês não lêem, não. Vocês lêem só as cartas paulinas? Não, nós fazemos uso também do livro de Apocalipse, porque é um livro também que foi escrito para a igreja antes do ano 70. O livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70 para a igreja. Não, mas o livro de Apocalipse é um livro escatológico. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. Então não foi para a igreja passada, foi para a igreja presente e a igreja futuro que João estava escrevendo. Mentira, mentiram para você, enganaram você. O livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Deixa eu tomar um pouco de água. Estou encerrando. João, capítulo de número 1, versículo 9. Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na esperança, na perseverança em Jesus, achei no meio da ilha chamado Pátamos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Qual é o testemunho? Que ele ia voltar. Olha o versículo de número, deixa-me ver, versículo de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual era o dia que ele estava em espírito? Dia de sábado. O dia do Senhor para eles era o dia de sábado, porque eles diziam que o dia de sábado era o dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro, escreve aí, João, e manda às 7 igrejas, a igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus Vivo, a igreja mundial do poder de Deus, a igreja universal, a igreja batista, metodista, santo dos últimos dias, a igreja dos mormons. Era isso que João estava escrevendo? A própria Bíblia não diz isso. Sabe qual era a igreja? Vamos ver aqui, ó, versículo de número 11. As igrejas, as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram as 7 igrejas que João estava escrevendo e dizendo que eles também estavam passando na mesma tribulação. Versículo 12. Voltei-me para trás, quem falar comigo? E voltando vi 7 cardeais de ouro. E aí ele começa a contar aqui sobre o que aconteceu. Então ele estava falando em uma linguagem figurativa, não era uma linguagem literal. Olha o que é que diz aqui o versículo de número 11. Versículo de número 11. Ele estava falando para igrejas que viviam na Ásia. Não era a igreja do Brasil. Não eram as igrejas que estão vivendo hoje. Deixa eu escrever para a igreja Canaã. Deixa eu escrever para a igreja Assembleia de Deus. Deixa eu escrever para a Batista. Deixa eu escrever para a igreja mundial, para a Universal, para a Metodista. Não. Ele estava escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. O livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70 ou foi depois do ano 70? Pelo que relata aqui, foi escrito antes
do ano 70 e João estava vivendo nas mesma tribulação. Ou não? Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, já que nós estamos em Apocalipse, já estou encerrando. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 6 e 7. Chaga, tu é mentiroso, tu é um herege, tu é um falso profeta, não acredito na tua palavra. Precisa acreditar em mim não, querido. Acredita na palavra de Deus. Você não é pregador, você não acredita, você diz que é salvo, é santo, ou está buscando ainda a salvação, ainda está buscando se santificar. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 6 e 7. Disse ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele já estava finalizando o livro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo. Quem era o anjo? Era o pastor, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve ou longo. Ainda vai acontecer no ano 2020, 2050, 2100. Não, em breve. E o anjo que ele está falando aqui era ele era o anjo da igreja. Que em breve há de acontecer. Versículo de número 7. Eis que venho há 2000 anos. Eis que venho há 30 mil anos. Eis que venho em 2050, 2100. Não, ele diz assim: eis que venho sem demora. Sem demora é rápido. Momentos, dias, vai acontecer. E no ano 70 aconteceu a vinda de Jesus. Bem-aventurado todos aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. Bem-aventurados são vocês que guardam a profecia desse livro. Aí ele diz assim, ó: Chaga, infelizmente, cara, tu está mentindo. Por quê? Como é que Jesus veio se existe uma profecia? Se existe uma profecia que primeiro para Jesus vir, precisava vir Elias. Vixe, me pegou agora. É porque a palavra diz que precisava vir Elias para que pudesse Jesus vir. Vamos lá de novo. Antigo Testamento, Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6. Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6, que diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande dia e terrível dia do Senhor significa a grande tribulação, o ano 70, o dia que ele viria para julgar Israel. Versículo 6: ele converterá o coração dos pais nos filhos, e o coração dos filhos e os seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias veio? Veio, Elias veio. Não, irmão, Elias não veio. Como é que Elias veio? Como é? Me explica agora que Elias veio. Veio, Elias veio. Como é que você pode me provar que Elias veio? Simplesmente lendo a palavra de Deus, e nós vamos entender que Elias veio. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 10 ao 13. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 10 ao 13. Eu estou na Bíblia, estou lendo a Bíblia, para que você tenha uma boa compreensão, e depois não me chamar de mentiroso, de herege, de falso profeta, que estou mentindo. Olha o que é que diz aqui, ó. Mateus capítulo de número 17, versículo 10 ao 13. Mas o que é que diz no epígrafo? A vinda de Elias. A vinda de Elias. Deixa eu começar do versículo de número... Eu vou começar mesmo do 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas se... Já estou terminando. Já estão querendo que eu encerre aqui a mensagem. Eu ainda tenho meia hora para pregar. Não. Estou terminando. Não, estou terminando. Pode. Estão me atrapalhando aqui, rapaz. Estão querendo que eu vá almoçar.
mas eu estou cheio do Espírito, eu quero pregar. Versículo 10. Mas o porque dizem por isso os escribas, se necessário que Elias venha primeiro. Vamos lá. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas estas coisas. Versículo de número 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, e assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falavam a respeito de João Batista. Elias veio ou não veio? Se cumpriu ou não se cumpriu a profecia de Malaquias? Jesus veio ou não veio? Estou falando dentro da Bíblia. Se cumpriu, querido. Todas as profecias e promessas que ia à volta de Jesus já se cumpriu. Jesus já veio e todos se cumpriram. Marcos capítulo de número, estou encerrando. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 13. Vamos ver, falando sobre Elias. Eu só preciso que você entenda sobre isso. Ah não, Elias não voltou não. Vamos ver se Elias não voltou, ou se Elias não já veio. Marcos capítulo 1, versículo 13. É isso mesmo? Marcos capítulo 1, versículo 13. Onde permaneceis 40 dias sendo tentado por Satanás, este que feres o anjo. Eu acho que eu notei a referência errada, né? Ah não. Versículo número 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus a Galileia pregar o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está próximo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos e credes no evangelho. Versículo de número 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, vinham o irmão Simão e André e lançaram rede no mar, porque eram pescadores. Versículo de número 17. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Estava falando exatamente da volta de Elias. Aqui João Batista foi preso e Jesus estava falando. Tá aí, é esse aí que era o Elias que eu estava falando, João Batista. Então João Batista, ele foi o Elias em que a profecia estava falando. E para finalizar, eu quero finalizar exatamente aqui em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, olha o que é que diz aqui. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, mas muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, ao saber, Cristo Jesus. Nós hoje estamos reinando em vida na terra. Nós estamos reinando em vida. Então Cristo já voltou para buscar a sua igreja, Cristo já voltou para o seu povo. Hoje nós somos aqui na terra uma igreja gloriosa, uma igreja em Cristo, uma igreja que vivemos não mais na esperança. Nós hoje estamos salvos em Cristo Jesus. Pode ligar a internet. Para finalizar, dizem que Jesus só ia voltar quando a besta viesse. A besta também já voltou. Na realidade, a besta já veio sobre a terra, mas só que eles não entendem quem foi essa besta que veio sobre a terra. Dizem que no ano 68, 67, por meado de 68, o homem chamado de
Vespasiano, um homem chamado de Vespasiano, que era besta. O imperador Vespasiano, ele veio sobre a terra, sentou no trono lá em Jerusalém, no templo, no Santo dos Santos. Ele sentou no Santo dos Santos. Ele mesmo estava sentado sobre o templo, mas de repente aconteceu um acidente, pegou fogo lá em o templo de Jerusalém, e pegando fogo no templo de Jerusalém, ele pegou os utensílios que tinha dentro da casa de Deus e as moedas que tinham dentro do templo de Jerusalém e levou para ele. E ele fez uma moeda, e colocou no lado da moeda, na face da moeda, uma judia sentada, e ele colocou uma ordem. Essa ordem que ele colocou na mensagem por trás da moeda foi: morte ou capte a judia ou os judeus. Capte significa capturar todos os judeus. E no outro lado da moeda ele colocou a sua própria imagem. Então todo mundo só poderia comprar, só poderia vender se tivesse essa moeda do imperador Vespasiano. Então muitos dizem assim: para Jesus voltar, ou quando Jesus voltar, vai acontecer que só poderão comprar e poderão vender quem colocar um chip na mão ou um chip na sua testa para poder comprar e poder vender. Na grande tribulação vai acontecer isso. Já aconteceu. O imperador Vespasiano, ele colocava uma marca na mão ou colocava uma marca na testa com exatamente a mesma marca da moeda, para dizer que só poderia comprar, só poderia vender quem fosse aliado ao Império Romano, o imperador Vespasiano. Ele era a besta que João estava falando do livro de Apocalipse. Então já aconteceu. Jesus já voltou no ano 70, a sua igreja está glorificada, nós já fomos salvos, estamos livres de todas essas tribulações, de todas essas angústias. Hoje nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Somos uma igreja gloriosa, poderosa no poder de Deus. Não precisamos mais do arrebatamento da igreja, não cremos mais nesse falso arrebatamento que os pastores, evangelistas e pregadores de dinheiro pregam, porque Cristo já voltou para a sua igreja. Nós já estamos reinando em vida nas regiões celestiais. Hoje nós somos salvos pela pessoa de Jesus, em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós somos uma igreja gloriosa na terra, nós já somos um povo eleito, escolhido antes mesmo da fundação do mundo. E eu finalizo aqui dizendo para você: você é salvo na pessoa de Jesus. Você só está sendo enganado. Deixa Deus abrir a sua mente, abrir os seus olhos, para que você possa entender esta mensagem da graça de Deus. E quem crê comigo, digam amém. E quem crê, diga comigo: Abba Pai. Assim é, porque assim disse o Senhor. Abba Pai e Abba Pai. Glória a Deus. Hoje estou finalizando aqui, mas amanhã voltarei ao meu dia com mais uma mensagem. Graça e paz a todos, amados. Uma melhor tarde para todos.